Olá, tudo em paz? Então, dando sequência aqui ao conteúdo de geografia do primeiro bimestre, né? Fechando esse ciclo, a gente vai continuar a falar sobre demografia, sobre população, mas de modo especial dando ênfase à questão das migrações e um pouco da dinâmica populacional brasileira. Portanto, migrações é o movimento populacional, é o vai e vem de pessoas de um determinado lugar para outro, de um país para outro, ou também no espaço interno do país. Existem três palavras que é necessário a gente fazer a distinção, que é emigrar, significa sair, imigrar, significa chegar, e a palavra migrar, que é o vai e vem, que é o movimento. As causas das migrações, né, no decorrer da história da humanidade, foram e são as mais diversas. Inicialmente, a nossa formação enquanto humanidade, né, os grupos humanos, eles eram essencialmente migrantes, os nômades, né, lá na pré-história. Viviam mudando-se constantemente de um lugar para o outro. E com a Revolução Neolítica, que foi a invenção da agricultura e da pecuária, o ser humano se fixou. E deu o surgimento às cidades, às civilizações, enfim, chegamos a esse ponto, né, a essa condição hoje que nós conhecemos. E falar de imigrações hoje, como eu disse, é falar desses movimentos sociais e entender os diversos motivos, as diversas razões que causam esse processo. Na contemporaneidade, as migrações elas são muito movidas pelos fatores socioeconômicos. E quando eu falo fatores socioeconômicos, significa que as pessoas migram muito em função da busca do emprego, da busca pela melhoria de vida e atrás de ambientes mais favoráveis para a sobrevivência, né, no aspecto econômico. Claro que outras causas existem, claro que outros motivos também existem, como são os casos, os exemplos de guerras, né? Quantas pessoas hoje não saíram, não tiveram que migrar forçadamente dos seus ambientes, de sua terra natal por conta de guerras, né? Os chamados refugiados. Quantos milhões de seres humanos hoje vivem fora de seus torrões, né? De suas terras, de suas origens, por conta de guerras. Refugiados climáticos também, problemas climáticos que acabam expulsando as populações de seus locais de origem. Então, os motivos são os mais diversos. O fato é que o problema do refugiado hoje no mundo é uma grande discussão. Por quê? Porque tem afetado milhões de vidas. Se nós trouxermos essa realidade aqui para o Brasil, quando se fala em migrações, nós temos as migrações internas, né, que são migrações que refletem o movimento populacional de estado para estado, de região para região. Né? Por exemplo, milhares e milhares de famílias nordestinas migraram para o centro-sul do país, especialmente São Paulo, no decorrer do século XX. De modo especial aqui no Nordeste, muitos sertanejos, muitos nordestinos do sertão migram para os ambientes litorâneos dos estados nordestinos, para as cidades, para as capitais, para as regiões metropolitanas. Então são migrações forçadas por fatores econômicos, socioeconômicos, como eu disse, mas também por fatores climáticos. Claro que a raiz da questão, a resolução do problema é muito ligado à questão política, econômica. E quanto à questão étnica brasileira, a formação da nossa população, eu me reporto aqui a dois grandes clássicos da literatura brasileira, literatura científica do nosso país, que é Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, né? Vai falar da mistura e da formação da população no nosso país, formação étnica. Né? Nós somos a mistura de três grandes troncos étnicos, né? Dos negros, dos africanos, dos brancos europeus e dos nativos, dos indígenas que aqui moravam, né? Com a chegada da coroa portuguesa, né? Dos europeus. Então,
Quem é o Brasil? Quem são os 211 milhões de habitantes do nosso país em termos de origem étnica? É essa mistura, é essa miscigenação. Daí essa pluralidade étnica, de cultura, de práticas, de costumes, de hábitos, né, gerou essa grandiosa nação, essa enorme diversidade social, cultural, histórica e valores que o nosso país tem. Claro que é bom que se diga que essa formação ela é carregada de muitos conflitos, de muitos choques, inclusive conflitos que gerou todo um processo de exploração, né? uma postura de uma elite econômica branca que ainda reflete muito fortemente nos dias de hoje, né? Visto que o nosso país, nós tivemos 350 anos de escravidão, e a escravidão ainda ela tem um reflexo muito forte, né, na contemporaneidade nos dias atuais, né, através do racismo, através das estatísticas onde coloca os negros, né, numa posição subalterna, né, de acesso ao ensino superior, de acesso à renda, de acesso ao emprego, né, se você considerar a população carcerária, a maioria de origem negra, entendeu? Quem é o povo que mora nas favelas. Então nós temos uma segregação racial muito forte ainda, oriunda desse processo de escravidão. Ainda nós não rompemos com essa mazela, com essa herança maldita, podemos assim dizer. Mas é bom que se diga que quando se trata dos valores culturais, nós somos esse celeiro de grandes e maravilhoso legado deixado por essa mistura. O que precisa ser corrigido são essas injustiças sociais, que essa correção ela é construída na escola, é construída na universidade, ela é construída na nossa relação, no nosso dia a dia. É preciso que caminhemos nessa direção. Um aspecto importante a se falar sobre a estrutura da população do mundo e do Brasil com relação às pirâmides etárias. As pirâmides etárias é uma figura geométrica, né, em forma de pirâmide, que distribui a população quanto à idade. A população de um país, um estado, uma região, mas nós vamos nos ater aqui à situação do país. O formato da pirâmide etária de um país diz muito acerca das suas condições socioeconômicas. Um país que tem uma pirâmide com a base larga e com o topo estreito significa que tem muitos jovens. A parte de baixo da pirâmide representa o número de jovens e a parte de cima representa o número de idosos. Um país com a base larga significa ter muitos jovens e com o topo estreito significa ter poucos idosos. Então, um país que se caracteriza, que apresenta características de um país subdesenvolvido, né? Muitos jovens, porque não tem um problema de planejamento familiar, e poucos idosos, porque a expectativa de vida é baixa. O Brasil tinha esse formato de pirâmide etária até a década de 70, início da década de 80. No final dos anos 90 para o início do século 21, nosso país tem modificado esse formato. O número de idosos tem crescido, felizmente, porque melhoraram as condições de vida da população brasileira, e o número de jovens diminuiu porque o planejamento, por conta da melhoria nas condições de vida da população brasileira, o planejamento familiar tem acontecido de maneira espontânea. Nós temos avançado nesse aspecto aí, certo? Um outro aspecto importante sobre a população brasileira diz respeito à inserção no mercado de trabalho. Nós temos um contingente populacional que se encontra no chamado mercado informal muito grande. Em torno de 52%, 51% da população preparada para o mercado de trabalho está na informalidade. Isso é muito ruim, porque o Estado deixa de arrecadar, os impostos deixam de ser recolhidos, e nós sabemos que quem dá sustentação à máquina pública são os impostos pagos pelo cidadão. E o cidadão
deixando de pagar esse imposto por conta dessa informalidade, né, no mercado de trabalho, significa dizer que nós vamos ter problemas. Tantos outros nós já temos, né, ligados à corrupção, à malversação do dinheiro público, ainda tem esse agravante na questão arrecadação, né, na questão tributária. E se o mercado informal está inchado, significa dizer que os postos de trabalho formais estão recuando, né? Isso é muito ruim para a economia do país. Infelizmente, isso é o reflexo da nossa dificuldade em termos de qualificação e aperfeiçoamento, e também um esfriamento da economia, né? da estrutura econômica formal.